Bom, vamos à nossa revisão, porque senão fica tarde, não dá tempo. Aí eu vou fazer o seguinte, vou dividir em duas partes. Fazer uma revisão de espanhol, que eu preciso que aula de espanhol. Depois faço uma revisão rápida de inglês para relembrar vocês, aí eu ajudo vocês, beleza? Então, primeiro, vamos ao espanhol. Só lembrando que vocês farão na prova de preposições, preposições normais, preposições de lugar e profissões. Bom, profissões é vocabulário. Não tem como você estudar para... não tem regra. É você ir na unidade do livro, isso aqui na unidade 5, e estudar as profissões. É vocabulário, então você tem que saber para fazer. Então isso aqui fica mais fácil para vocês, fica mais tranquilo, porque aí vocês só têm que lembrar das profissões. Segundo, as preposições comuns. As preposições comuns, deixa eu chegar lá. Não, essa não. Essa aqui. São essas aqui, ó. Então, vocês vão ter que estudá-las também, porque elas são muito parecidas com o português, né? A única diferença é o hasta, que é até, e o hacia, que é em direção a. Então, ó, a, de, em, por, para. Tudo parecido com o português. E pensa, sobre, em barro, já outra. Então, cuidado. Astácia. Preposições normais, comuns. E aí, logo em seguida, eu tenho as preposições de lugar, que são todas parecidas também. Al lado, entre, a la derecha, a la izquierda, dentro, fuera, em cima, sobre, arriba, debaixo, bajo, delante, à frente, detrás, lejos e cerca. Todas também são parecidas. A diferença é o cerca, que é perto, lejos, que é longe. As outras todas parecem já. Então, profissões, preposições e preposições de lugar. Essa é a unidade 5 que vocês devem saber. Na unidade 6, instrumentos musicais. E vocês têm um monte deles. Aqui não, aqui não, aqui não. Aqui. Tá aí, ó. Instrumentos musicais. Vocês têm um monte deles aqui. Nós vimos, nós fizemos. Também é vocabulário. Não tem gramática, tem vocabulário. Você tem que saber. Além dos instrumentos musicais, tem os sentimentos. Tá aqui, ó. Um monte de sentimentos e emoções. Então, você tem que saber também que é vocabulário. Lembra que eu aconselhei a traduzir para saber? Então, agora vai ajudar. Então, sentimentos e emoções. E aí tem a gramática, que é o pretérito perfeito. E aí eu volto naquela tabelinha que eu fiz para vocês aqui. Estou chegando, porque vai nessa bagunça aqui, a gente vai pulando para lá e para cá. Aqui. Então, ó, pretérito, que é o nosso passado simples. Todos os verbos com ar tem essa terminação. Todo verbo com ir tem essa terminação. E todo verbo com ir tem essa terminação. Então, se você prestou atenção, o ir e o ir são exatamente iguais. Vocês já ouviram isso 200 vezes. Então, aconselho a gravarem. Então, ó, tudo vai terminar com e. Bailé, bailaste, bailou. Bailamos, bailaste, bailaram. Amei, amaste, amor. Amamos, amastes, amaram. E aí, todos eles com ar desse jeito. O er e o ir são iguais, ó. Comi, comiste, comió. Comimos, comistes, comieram. E se o verbo for com ir ou com ir, não importa. Esses são todos regulares. Os irregulares, está aqui já todos conjugados para vocês, que são os verbos andar, caber, decir, estar, ser e poder. Poner, querer, saber, tener, traer e venir. Conjugadinhos, bonitinhos, os irregulares necessários. Então, isso aqui é uma questão de você estudar e se dedicar aos verbos. Isso será a prova de vocês, a prova de espanhol, semana que vem. Alguma dúvida?
Fale agora ou cale-se para sempre. Dúvidas? Porque, ó, voltando aqui, deixa eu limpar isso aqui. Vocês tiveram preposições, preposições de lugar e profissões. Sentimentos, instrumentos musicais e pretérito perfeito. Dúvida, meninos? Se não tem dúvidas, já que eu estou não ouvindo dúvidas, eu vou descompartilhar aqui e eu vou passar rapidão também o de inglês para que vocês façam uma boa prova hoje. E aí ele começa aqui. Good and bad habits são hábitos bons e hábitos ruins. Se você lembra, lá no início da unidade 5, tinha uns carinhas aqui. Olha só, hábitos bons e hábitos ruins. Olha só. Que é eat french fries, go to bed early, chew gum, drink soda, eat fruit, vegetables, surf the net, do exercise and drink water. Se você relembrar, go to bed early, eat fruit and vegetables, do exercise, drink water, são bons hábitos. Os outros não são tão bons assim porque ou é o exagero ou não pode. Por exemplo, comer batata frita, mascar chiclete, tomar refrigerante não é saudável. Surfar na net por muitas horas também não é saudável. Então, hábitos bons, hábitos ruins. Beleza? Esse é vocabulário também, é de boa. Agora, o próximo é gramática. E aí é o passado contínuo e o pronome reflexivo. Primeiro eu vou fazer o reflexivo, porque aí depois eu junto os dois passados. Os reflexivos, se você lembrar, é só associar a pessoa ao self. Se você associou a pessoa ao self, acabou. Esses são os singulares. Tem self. I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself. Mas aí tem os plurais, que é we, ourselves, you, yourselves, e they, themselves. Lembrando que o singular é self, o plural é selves. Isso aqui é você achar a pessoa. Por exemplo, my cat washed, blá, 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 blá. My dogs helped, blá, 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 blá. Tem lá na prova lá, quando você achar o sujeito, acabou o problema da frase. Porque, por exemplo, o primeiro é my cat, é ele. Se é ele, meu gato, então my cat washed itself. Acabou. Agora aqui são my dogs, são eles. Se são eles, themselves. Pronto. Achou o sujeito da frase, resolveu o seu problema. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui é Julia cooked a pizza. Quando eu achei o sujeito Julia aqui, eu sei que a frase é herself. Pronto. Achei o sujeito, resolveu o meu problema, eu coloco o self necessário. Isso é os pronomes reflexivos. Acabou. Beleza? O outro é o passado simples. Aí já vou juntar com o passado contínuo, que são os dois que caiu. Ó, caiu um na unidade 5 e o outro na unidade 6. Eles se misturaram. Então, já vou juntar os dois aqui. Primeira coisa que tem que lembrar. Passado simples eu tenho regular,
todo passado simples, ele termina com ed. Primeira coisa que tem que lembrar. Então, ó. Stop. Valse. Oi, fala. Tá regular, tá? Ah? Tá regular. Tá o quê? Regular. Aonde, menino? Eu acho que você tá doidão, hein, velho? Stopped. Sei não, hein? Pensa no Lisa, eu já fui lá e consertei. Obrigado. Eu corri lá e consertei quando você falou. Esse é passado simples, né, Valse? Esse é o passado simples. Stopped, studied, worked. Ops, minúsculo. Pronto. Esses 4, um de cada. Então, todo passado simples termina com o ed. Todo. Aí eu coloquei a regra maiúscula. Porque tem uns verbos que tem consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante, ele precisa dobrar a consoante. Então, dobrou consoante ed. Alguns verbos terminam com y. Se terminou com consoante y, troca por ied. A grande maioria acrescenta ed. Tem os verbos que terminam com e já, eu só coloco d. Então, todo verbo regular precisa terminar com ed. Pronto, acabou. Quando ele se transforma em negativo, ele perde essas regras todas. Porque eu coloco didn't nele, e aí ele volta para didn't stop, didn't cry. Por que cry? Eu nem usei cry, vou colocar study. Foi mal aí. Didn't study, didn't work e didn't dance. Pronto. Quando eu coloco didn't, acaba todas as regras. Não existe regra nenhuma mais de ed. O verbo volta ao normal. A regra é didn't. Acabou. E a pergunta, vou colocar did you. Vou colocar o you como exemplo. Did you stop? Did you study? Did you work? E did Ô, Val, você aquele negócio do Y no final, tipo, a gente coloca o IE, como é que funciona? Não entendi. Ah, o IE. Ah, eu passei ele também, né? Eu já vou colocar aqui agora, eu esqueci dele. Tá bom. Então, ó, quando eu coloco o did, que é pergunta, também acaba com todas as regras. Então, lembre-se, ó, o negativo não tem regra, a pergunta não tem regra, o único que tem regra é o positivo, só isso. E a Ana Laura lembrou muito bem, ó, verbos com IE, por exemplo, lie, die. Só tem esses dois, tá? É muito raro. Quando termina com IE, eu troco o IE por Y. Ou não, isso aqui é contínuo, Ana Laura. Esquece. Isso aqui é só colocar o ED. Tá vendo? Eu já estou misturando os trecos tudo. Ah, tá, beleza. Daqui a pouco vai chegar ele, daqui a pouco eu lembro. Então aqui, ó, verbos regulares. Tudo tem aqui regular. Tem a outra regra que é irregular. Opa! Ué, mas você colocou ali em cima studied com Oi? IED? Não entendi, meu bem. Ali no regular ED, você colocou studied com IED? É porque tirou o Y, né, do study e trocou por IED. O cry seria cried, studied, sorried, tudo. Beleza. Todo termina com Y, consoante Y, troca por IED. Agora, o irregular é a lista, gente. Não tem outro lugar, é lista. E vocês podem usar a lista. Por exemplo, o go vira went. O se vira saw. Deixar tudo maiúsculo mesmo. O make vira made. E não tem outro lugar, é a lista.
Ok? Então, isso aqui no positivo é lista. Acabou, tá aqui, ó, lista. O negativo, ele é exatamente igual ao outro. Didn't, volta ao normal. Didn't go. Didn't see. Didn't make. O didn't não usa nada, nada, nada de regra. Positivo, negativo, e isso repete a mesma coisa na pergunta. Por exemplo, did they? Vou usar exemplo. Did they go? Did they see? Did they make? Pronto, tá vendo? Não tem regra nenhuma. Colocou did, o verbo voltou ao normal. Pronto, então são duas fontes de passado. É o passado simples regular, que tem os EDs. É o passado simples irregular, que tem lista. A regra está só aqui nesses dois. Porque quando começa no negativo e na pergunta, é igual para todo mundo. Já não importa mais. Ó, esses dois já não importa. Esses dois não importa. Tudo é igual. Quando eu coloco didn't, para mim já não importa mais se o verbo é com ED ou com coisa. Eu repeto do jeito que está no parênteses. Quando eu coloco a pergunta, também já não importa. Repete do jeito que está no parênteses. Então, regra só no positivo. Aqui no positivo e nesse positivo aqui. A regra é só aí. Nenhum lugar mais entra a regra. Beleza? Bom, isso aqui, por exemplo, numa frase, eu diria assim. Ana liked me. A mesma frase ficaria Ana. Ops, pulou demais. Didn't like me. Aí a pergunta. Did Ana like me? Ok? Deixa eu ver quem perguntou alguma coisa aqui. Tá bom. Então, veja. Vou até repetir a Ana aqui, que é para dizer que não faltou espaço aqui. Então, olha aí, ó. Ana liked, Ana didn't like, did Ana like? Acabou. Isso aconteceria igual isso aqui, ou igual isso aqui, ou igual isso aqui, tudinho. Bom, beleza, meninos? Deixa eu limpar aqui, porque junto com o passado simples... Calma aí, Valso, calma aí. Deixa eu só terminar de escrever esse irregular aí. Tá bom. Então, vou colocar aqui do lado. Passado contínuo. Past continuous. Se é past continuous, tem que ter ing em algum lugar. Tem que ter ing em algum lugar. A primeira coisa é I, he, she, it. Essas 4 pessoas. Was, wasn't. E qualquer verbo com ing. Todo verbo que eu usar aqui, 100%, tem que ter ing. É uma combinação. Se não tiver ing, já errou. Se não tiver o verbo to be em algum lugar, já errou. Então, aqui, we, you, they. Esses 3 carinhas combinam com were, weren't. E além dos 3 aqui, combina com were, com weren't, vou colocar o mesmo verbo. Playing. Pronto. Isso é o passado contínuo. O bom do passado contínuo é que ele não pega nada de ninguém emprestado. Ele que se vira sozinho. Porque ó, eu tenho positivo was, positivo were, o próprio was vira negativo wasn't e o were, weren't. E se eu quiser fazer uma pergunta disso, eu pego esse was e ele vem para depois da pessoa. Eu pego o were e ele vem para depois da pessoa.
Só isso, ele não acrescenta nada, ele não inventa nada, 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 nada. É ele mesmo que muda de lugar. A única coisa que tem que lembrar aqui é que eu estava falando com a Ana naquela hora ali, que é dos ing. Para eu colocar ing no verbo também não é aleatório, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui swim, swimming. Ó, o stop, que a gente usou agorinha. Stop, stopping. Opa. Opa, valse, senão não vai ficar diferente. Pronto. Ops. Line. Ixi, isso ficou bem estranho, mas depois eu explico por quê. IE. Line, swim, stopping, acabou. Ops. Dance. Dancing. Então, vamos lá. Esse aqui dobrou porque tem CVC. Consoante, vogal, consoante vai dobrar. Ó, swimming, stopping e vão dobrar. Esse aqui eu coloquei IE, eu coloquei Y porque eu troquei o IE por Y. Só IE, gente, não inventa mais nada. IE, troca o IE por Y. E esse aqui eu coloquei ING porque eu cortei o E para colocar o ING. O E é cortado, porque quando termina com um E, eu corto ele, ó. E elimina, E elimina. O resto dobra. E o resto, tudo. Se não cair nessas três regrinhas, coloca ing normal. Por exemplo, qualquer verbo. Go. Nem pensa. Acrescenta ing nele e acabou, tá certinho. Se ele não tem CVC, não tem IE, não tem IE, coloca ing normal. Beleza? Tranquilo aí? Eu também disse que tinha duas palavrinhas que combinam, que acompanha isso. Quando é passado, eu tenho a palavrinha que acompanha when. E quando é contínuo, eu tenho a palavrinha que acompanha while. When é quando, while é enquanto. Então, ó, quando você dormia, quando você viu, quando você fez, quando nós fizemos. When. Agora, enquanto. Enquanto você estava dormindo, enquanto estava trabalhando, enquanto estávamos conversando, enquanto estava acontecendo. Tá vendo? O while com ing. Lá na prova pode ter bem assim, ó. When she só puxar para cá para dar um espaço maior. When she I was... Ops, já vou entregar. O verbo see her. Tá bem assim. É um exemplo. Se você achou aqui o when, já sabe que esse primeiro aqui é o ED ou elista. Sobrou o outro ing. Então, por exemplo, aqui slept. Se você olha na lista, o sleep vira slept. Acabou, porque está na frente do when. Agora, o outro, was, qual é o verbo? Que eu esqueci o verbo. See. Was seen. Was seen. Beleza? Poderia ser uma frase contrária. Eu vou colocar lá pelo meio, só de exemplo. Mas pode ir em qualquer lugar, tá? I talk to you while you blá, 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 blá. Pronto. Sei lá, frase tá aí. Olha só, a palavrinha já não está lá no início, ela está aqui no meio. Mas não importa onde ela estiver. Se está aqui, eu já sei que automaticamente esse da frente aqui é com ing. Então, you were
going. Porque está na frente do while. You were going. Sobrou essa aqui que eu vou lá na lista. Quando foi na frente do when, Valse? Hã? Quando foi na frente do when? Não entendi, meu bem? Porque ali na primeira frase tá when she. Ah, Ele não foi, não importa é a pessoa. she, né? Ó, não importa a pessoa. Então tem que lembrar, ó. Se tem o when, é passado simples. Pode ser qualquer um disso aqui, ó. Pode ser com ed, pode ser Tá. com pista, pode ser didn't. O importante é, se tiver na frente do when, passado simples. Se tiver na frente do while, é passado contínuo. Essa é a regra. Então, eles podem estar no meio da frase, pode estar no início da frase, eles podem estar em qualquer lugar da frase. Eu posso inverter esse aqui, ó. I was seeing her when she slept. Eu podia colocar esse when aqui no meio e trocar as duas frases. Não tem problema. Então, a regra é, na frente do when, passado simples, na frente do while, passado contínuo. Essa é a regra. Beleza, meninos? Tranquilo aí? Posso apagar? Tranquilo aqui, Valse. Boa, boa. Então, deixa eu voltar aqui um slide atrás. Deixa eu apagar essa bagunça. Ó. Os hábitos bons e os hábitos ruins. Reflexível são os selfies. Todos os selfies. Aí, ó, passado contínuo aqui repetiu. Passado contínuo repetiu. Tá vendo? Por isso que eu falei que eu juntei os dois. Aí, ó, passado contínuo e passado simples. Foi o que eu acabei de falar. E juntou as duas palavrinhas. Ou while ou when. Mas lembre-se, meninos, uma coisa importante. Essas palavrinhas, elas não vão ser usadas em todo o conteúdo. Elas vão aparecer. Vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes elas aparecem e vocês têm que usá-las corretamente lá na frase. Elas aparecem no meio de uma frase lá e você nem prestou atenção, dançou. Então, cuidado. Elas não têm regra para elas, elas aparecem. A regra é passado simples e passado contínuo. Passado simples, edeu lista. Passado contínuo, zingis. Beleza? Essas são as regras. Só tomem cuidado, só fiquem de olho, porque essas duas brotam assim do nada pelo meio e aí pega de surpresa. Tá bom? É isso aí. Mais alguma dúvida? Porque se não tem dúvida, eu desejo a vocês boa prova, boa aula, boa sorte na prova. Se você vai disponibilizar esse vídeo aonde? Esse vídeo aula, vou sim, agora. Terminando, eu já posto ela no grupo. Beleza? Vou até parar a gravação aqui já.